Olá, turma do primeiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Essa aula é a aula do dia 10 de agosto, segunda-feira, e nós vamos conversar um pouquinho sobre a disciplina de ensino religioso. Então você pega o seu material que está aí na sua casa e vamos estudar aqui com passado, presente e fé. Nesse livro, nós estudamos em forma de diálogos em comunidade. O que significa isso? Significa que nesse livro a gente estuda em forma de conversação, eu passo os acontecimentos históricos, alguma coisa que marcou a humanidade. Nessa atividade, você é estimulado a conversar comigo, a expressar a sua opinião, a sua ideia com relação aos conteúdos que estão sendo trabalhados. Por isso que o nome é Diálogos em Comunidade, tá bom? E hoje nós vamos dialogar um pouquinho sobre a história de uma moça muito interessante. Ela era uma criança e por isso que a tia Ana sentou aqui nesse banquinho de praça para conversar com você sobre essa história maravilhosa, tá? E você vai se surpreender com a coragem dessa menina e também com a dedicação no que ela fazia. Abra o livro de vocês para a página 20. Tá? Abra esse livro do Diálogo em Comunidade na página 20 e vamos ver a história de Anne Frank. Você vai conhecer hoje essa história, vai saber que Anne desenvolveu habilidades de escritores, né? Desenvolveu a habilidade porque desde pequena Anne gostava de escrever. Anne Frank era o nome dela. A tia Ana vai ler e também vai contar um pouco dessa história para você. Então, grava aí essas duas palavras-chave. Olha aí, infância e juventude, tá? Vai lembrando aí na hora que a tia Ana for conversando e você vai lembrando aí dessas duas palavras, infância e juventude. Veja bem o que nos diz a história de Anne Frank. A vida de Anne Frank se tornou conhecida mundialmente pela publicação de seu diário. A outra palavra-chave de hoje é diário. O que é diário? Diário já diz, é algo que é registrado diariamente. Os acontecimentos da vida de Anne, ela escrevia em um pequeno caderno. A tia Ana vai colocar aqui para vocês também a foto do diário de Anne, tá? Isso tudo aconteceu, crianças, no ano de 1947. E onde que ela nasceu, tia Ana? Ela nasceu na Alemanha, em 12 de junho de 1929, né? Ó, já faz um tempinho que Anne nasceu, né? E aí ela viveu com a família durante muitos anos em Amsterdã. Ela era da descendência de judeu, então, durante a Segunda Guerra Mundial, a sua família e outras pessoas também, milhares de judeus, eles foram perseguidos pelo governo nazista. E aí, crianças, eles precisaram se esconder para não morrer. O governo perseguia os judeus a ponto de querer matá-los. E Anne e uma outra família, né, a família de Anne e uma outra família, eles se esconderam. Olha como era o nome da mãe de Anne. Edith Frank. Seu pai era Otto Frank e a sua irmã mais velha, Margot Frank. Ele se abrigava com mais 4 pessoas em um quarto
um quarto pequeno, né, de um prédio comercial. Um comerciante ficou com muita pena da família Jane e da família do amigo Jane e escondeu eles em um pequeno quarto. Lá eles ficaram por muito tempo escondidos do governo nazista. E aí, o local, porém, foi descoberto pelo exército alemão. Sabe quando? Em 1944. Não adiantou muita coisa eles se esconderem, né? Porque eles foram descobertos, crianças. E aí, essas pessoas, elas foram levadas para o campo de concentração. Lá nesse local, infelizmente, Anne veio a falecer. E sabe quantos anos ela tinha quando ela morreu? Ela tinha 15 anos. Então, olha, Anne era uma jovem, ela era uma adolescente quando ela faleceu. Vocês lembram do ECA, que garante, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante os direitos? Hoje, o ECA, ele entrou em vigor com muita força. Se Anne tivesse vivido aqui no nosso tempo, certamente ela não teria morrido, porque o governo teria protegido Anne. É proibido fazer isso hoje com as crianças, mas naquele tempo não, eles eram malvados. Eles faziam isso com as crianças, com as pessoas, né? Hoje não pode fazer isso de jeito nenhum. Então, olha só, e lá, crianças, nesse local onde Anne vivia com a sua família, era um local escuro, né? Lá eles não tinham como comer, lá eles sofriam com algumas doenças. Então, a história conta que eles tinham muito piolhos e os piolhos causavam doenças. Então, eles não tinham higiene, eles não tinham boa alimentação, então eles não tinham saúde. Com certeza a Anne já estava enfraquecida porque não comia bem, não dormia direito, não podia se higienizar. Então eles viviam em uma situação muito precária, né? Olha onde entra a ciência aqui dentro da religião, mostrando que para a gente viver bem a gente precisa se alimentar. A gente precisa ter bons hábitos de higiene, né? As crianças precisam tomar banho para não pegar piolho, para não pegar bactérias ruins. Então, tudo isso aí, por um tempo, Anne ficou desprotegida, sem ter esses direitos. Olha só o que diz aqui na página 21. E durante a época em que ficou escondida, Anne Frank registrou um diário, crianças. Ela registrou em um diário toda a sua história, tudo o que acontecia, todo o seu cotidiano, né? Da vida no esconderijo. E esse documento se tornou muito famoso, muito importante, pois ampliou a compreensão sobre a vida e o sofrimento dos judeus durante a Guerra Mundial, né? Durante a Segunda Guerra. Então, encontraram esse diário, né? Com a permissão do pai de Anne, publicaram esse diário, crianças. Olha o que esse diário virou. Depois de descoberto, o diário foi publicado, né, com a autorização do pai, que era o Otto Frank, e ele foi o único sobrevivente dessas duas famílias. Então, ele cedeu o diário, né, para um grupo de pessoas e eles publicaram o diário de Anne. Esse diário virou filme, esse diário virou peça teatral. Olha, a Anne foi muito aplaudida, ela foi muito homenageada pela coragem que ela teve. E por conta desse diário, desses registros, eles ficaram sabendo como que os judeus eram tratados pelos nazistas. Então, ela foi muito corajosa em registrar todos esses acontecimentos, né? Então, ela tem sido a base para a formação de várias peças, de vários filmes, né?
ao longo de todos esses anos. Veja que, como eu falei para vocês, ela passou muito mal, a doença que os piolhos causam, o nome dessa doença é tifo, é doença causada pelos piolhos, né? E sem contar a fome, né? Ela sofreu e veja bem que tudo isso daí ela registrou, né? E o Diário de Anne Frank vendeu milhares de cópias, né? Por muitos e muitos países, né? Vocês vão ficar conhecendo o Diário de Anne, que a Tia Ana vai colocar aqui para vocês, para verem como é que ela escrevia, como que ela registrava tudo. E neles, crianças, ela registrou todos os seus sofrimentos, né? Todas as suas angústias, todas as suas tristezas, né? O racionamento de alimento, e também ela registrou a ajuda que ela, né, recebia, né? Eles recebiam algumas ajudas, né, por sua família para se manter escondida. Então, ela conseguiu se manter escondida por um bom tempo, graças a esse comerciante de bom coração que ajudou ela e a família do seu amigo. E ainda esse diário, ele conta como era a convivência entre o grupo abrigado no esconderijo e também a relação de amizade, né, com o jovem Peter. Então, esse diário, ele conta o segredo de uma amizade muito bonita que Anne teve a oportunidade de fazer nesse esconderijo. Então, esses filmes, virou livro, virou filme, virou peça. Esse diário aí do registro de Anne ficou muito famoso e foi um sucesso. Nós vamos descobrir alguns deles aqui, porque a Tia Ana vai mostrar para vocês que eu também descobri essa história e gostei muito da coragem dessa menina, né? E a situação que ela viveu, os sustos que ela teve também, né, por conta dos bombardeios, né, que eles faziam lá nessa época. Graças a Deus que nessa época, né, hoje, na atualidade, nós, no nosso país, Brasil, nós não temos esses acontecimentos, né? As crianças já vivem em melhores condições de vida, o governo cuida, o estado cuida, o município cuida e a família tem a obrigatoriedade de cuidar de suas crianças com zelo, com amor, com cuidado e com dedicação. Faça igual Anne, pegue o seu caderno de ensino religioso, escreva a data, dia 10/8/2020 e escreva essas palavras-chave que a Tia Ana vai colocar aqui para vocês. Infância, juventude, diário e Anne Frank, tá? Repetindo, infância, juventude, diário e Anne Frank. Quando vocês ouvirem essas palavras, vocês vão lembrar da trajetória de Anne e na aula que vem nós iremos conversar mais sobre um pouco da trajetória dessa menina que teve a vida muito famosa a partir de alguns escritos. Porque ela desenvolveu a habilidade de escritores, ela teve a vida muito famosa. Uma pena que ela morreu, né? Mas a sua história ficou conhecida no mundo todo pelo seu cuidado, né? Pelos seus registros e também pela sua coragem, tá bom? Daqui a pouquinho lá na sala virtual, a Tia Ana vai conversar e ficou bem sentadinha aqui nesse banquinho de praça contando essa história dessa menina maravilhosa para vocês, tá bom? Tchau, tchau!